Bíblia em áudio e meditação. Capítulo 17 de Mateus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão destes, e o levou em particular a um monte. Ali Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Aleluia. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. A ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Aproximou-se Jesus, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Os discípulos interrogaram: Por que dizem, pois, os mestres da lei que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhe respondeu: Certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também sofrer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falara a respeito de João Batista, a cura de um menino epilético. Quando chegaram à multidão, um homem, aproximando-se de Jesus, ajoelhou-se dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é epilético e sofre muito, e muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. Desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos nós expulsá-lo? Jesus lhe respondeu: Por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada vos será impossível. Esse tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no 3º dia ressuscitará. E eles se interessaram muito. Quando eles chegaram a Cafarnaum, aproximaram-se Pedro, que achavam cobravam os impostos das 2 dramas, e perguntaram: Não paga o vosso mestre o imposto do templo? Respondeu ele: Sim. E entrando em casa, Jesus antecipou-se, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobraram os reis da terra os impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Compreendeu-lhe Pedro: Dos estranhos, disse-lhe Jesus. Então os filhos estão isentos. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, joga um anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca encontrará uma estáter. Pegue-a e pague o imposto por mim e por ti. Glória a Deus, aleluia. Jesus aqui, ele foi transfigurado na frente, Na frente dos discípulos, na frente de Pedro, Tiago e João. E eles ouviram a voz de Deus que dizia: Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E eles foram tomados de grande temor. Ali Deus mais uma vez, no batismo, Deus falou, se manifestou dessa forma, Em forma de pomba e falando essa voz que disse a mesma coisa: Esse é meu filho amado, em quem eu tenho me comprazo. E agora aqui na transfiguração também, momento que Jesus já começa a se preparar, para o desfecho dele, que seria a crucificação. Nossa, Pai, quase que não sai. E Jesus aqui, Deus aqui fala
que ouviu o filho. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. E filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. Aqui no versículo 5. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa o cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. A ele ouvi. Então Deus está dizendo que mais uma vez ele ouviu o filho dele. Jesus foi para o monte, com certeza, para orar, para falar com o Pai, porque Jesus já sabia o que ele ia ter que suportar. E com certeza ele estava se preparando para esse momento. E Deus o ouviu, com certeza, e ali revestiu ele do poder que ele precisava, acredito eu, para passar. Logo descendo de lá, aparece, no meio da multidão, um homem se aproximou de Jesus e ajoelhou perante o Senhor, pedindo para que o Senhor curasse o filho dele, que ficava endemoniado, e se jogava no fogo, se jogava na água. E ele disse que levou até os discípulos, mas os discípulos não conseguiram curar. E Jesus repreendeu o demônio, e esse demônio saiu do menino. Tá? Então, desde aquela hora, ele ficou curado, o menino. E os discípulos, em particular, perguntou para Jesus por que eles não conseguiram curar, E Jesus falou, por causa da pequena fé deles. Se nós tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, nós vamos dizer desse monte, passa daqui para lá, e esse monte vai passar. E o que é esse monte? No caso aqui seria esse demônio que estava nesse menino. E na nossa situação, é os problemas que nós enfrentamos. O que seria um monte para nós hoje? Se nós tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, hoje nós vamos dizer para ele sair da nossa frente, ele vai sair na vida financeira, no casamento, é com o filho, é um vício, é um adultério, um casamento destruído. O que é um monte hoje na sua vida? Peço ao Senhor que aumente a sua fé hoje, para que você consiga expulsar esse monte, da tua frente. Mas também tem uma coisa, certas castas de demônios só saem através de jejum e oração, no caso desse menino. E os discípulos, em passagens anteriores, dizem que enquanto Jesus está ali, eles não precisavam jejuar. Eles começam o jejum depois da morte de Cristo, que me faz entender isso. Então, que essa palavra venha iluminar os nossos olhos, ilumine os seus olhos, que o Senhor, e que nós possamos fazer tudo para não escandalizar a palavra do Senhor. O que nós possamos fazer para não escandalizar, que nós venhamos fazer. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, seja iluminado através do Espírito Santo, receba a paz, a luz da palavra, que a palavra do Senhor faça morada no teu coração. Se apaixone pela palavra do Senhor, ouça ela, leia a palavra do Senhor e medite nela dia e de noite, é saúde para o